Isabela sempre soube o que esperavam dela. Filha de um empresário influente do ramo de imóveis de luxo, foi criada em meio a jantares formais, viagens internacionais e obrigações sociais. Estava acostumada a sorrir para fotos, ao lado de pessoas que mal conhecia, usar vestidos que pareciam fantasias e disfarçar sentimentos, como se fossem falhas. Aos 26 anos, tinha tudo o que qualquer um consideraria uma vida perfeita. Mas dentro dela, algo gritava, e seu casamento com Bruno estava marcado para dali a 4 meses. Ele era o filho mais velho de um velho amigo de seu pai, um empresário de sucesso, 10 anos mais velho, bonito, polido e completamente alheio ao que ela sentia. O noivado foi um acordo de negócios, uma forma de unir dois impérios. Para a sociedade, era o casal ideal. Para Isabela, era uma prisão com flores. Ela nunca foi consultada. Nunca disseram, você quer? Apenas informaram, você vai. E por meses, ela tentou convencer a si mesma de que estava tudo bem. Afinal, Bruno era educado, tratava-a com respeito e sempre parecia ocupado demais para notar sua tristeza. A mansão onde moraria com ele estava sendo reformada para depois do casamento. Uma construção antiga, belíssima, em um bairro nobre. Isabela resolveu acompanhar a reforma pessoalmente. Precisava de um motivo para sair de casa, respirar, se sentir útil. E foi lá, entre tijolos e poeira, que conheceu Daniel. Daniel era o responsável pela restauração dos vitrais antigos. Artesão, especialista em estruturas delicadas, daqueles que preferem ouvir a falar. Chegava cedo, saía tarde, e nunca reparava nela, como os outros funcionários. Com bajulação ou desejo disfarçado, ele a tratava com a mesma atenção que daria a qualquer peça de vidro. Com precisão, cuidado e distância. O que começou como observação virou curiosidade. Isabela passava cada vez mais tempo por lá, supostamente verificando detalhes da obra. Mas o que realmente queria era vê-lo. Ver como ele prendia os cabelos com elástico no pulso, como franzia o senho ao encaixar as molduras, como olhava para a luz, atravessando os vitrais, como se enxergasse algo que ninguém via. Você sempre fica em silêncio assim? Perguntou ela um dia. Fico. Só falo quando tenho algo útil a dizer. E já teve algo útil para me dizer? Ele sorriu de leve. Ainda não. A resposta a fez sorrir. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu algo dentro de si estremecer, algo vivo. Isabela começou a reparar em tudo, nos detalhes, no modo como Daniel dizia bom dia, olhando nos olhos, na forma como ele ficava na dele, mas sempre atento ao redor, na simplicidade dele, tão distante da arrogância dos círculos onde ela vivia. Você trabalha com isso há quanto tempo? Perguntou num fim de tarde. Desde os 15. Comecei ajudando meu pai. Depois, me apaixonei pela luz, pela forma como ela atravessa o vidro e muda tudo ao redor. Ela o olhou com mais atenção. Eu também queria ser atravessada pela luz, mudar tudo ao redor. Ele a encarou por alguns segundos. Não disse nada. Mas naquele silêncio, algo foi dito. Aos poucos, as conversas se tornaram diárias. Os olhares demoravam mais do que deveriam. O toque de mãos ao pegar um material virou eletricidade. Isabela sentia que estava entrando em um território perigoso, mas era impossível recuar. Quando ela voltava para casa e se olhava no espelho, via outra mulher. Uma mulher que, pela primeira vez, desejava algo. Por si mesma, Bruno, como sempre, estava ocupado, viajando, fechando negócios. Falava com ela por mensagens curtas, e a cada dia que passava, Isabela se perguntava: como vou me casar com alguém que nem sabe quem eu sou?
E Daniel? Daniel estava ali, de verdade, com olhos que enxergavam além das aparências, que a faziam sentir que era mais do que um nome num contrato. Numa tarde chuvosa, Isabela escorregou ao tentar descer uma escada do segundo andar em obras. Caiu, bateu o braço. Nada grave, mas o susto a fez chorar. Daniel correu até ela. Você tá bem? Ela apenas balançou a cabeça, em prantos. Você não entende. Eu não quero essa vida. Eu não quero esse casamento. Ele assegurou com delicadeza. Então não case. E o que eu faço? Ligo tudo no lixo. Você já pensou no que você quer? Só você. Os olhos dela se encontraram com os dele. E naquele instante, ela soube. Estava apaixonada e era correspondida. Mas o que eles não sabiam é que alguém estava observando, e o segredo que viria a seguir poderia destruir tudo. Havia algo diferente no ar. Desde o dia em que Daniel segurou Isabela nos braços, a atmosfera da mansão em reforma parecia carregada, como se cada canto guardasse o peso de um segredo não dito. Os olhos dela procuravam os dele com mais frequência, e os dele, antes discretos, agora vacilavam. Tentavam evitar, mas sempre voltavam. A tensão era quase palpável. Mas havia também um medo, um receio que crescia, em ambos a cada dia. Até quando poderiam esconder aquilo? Naquela semana, Isabela passou a evitar os eventos do noivado. Ignorava as ligações da sogra. Fingia estar indisposta para as reuniões de preparativos. E até deixou a estilista esperando por horas. Seu pai, Francisco, começou a perceber. Homem de negócios. Não era feito a dramas emocionais. Mas sabia quando algo estava fora do controle. Você tem ideia do que está em jogo nesse casamento? Ele perguntou, certa noite, ao vê-la recusar mais uma visita à família de Bruno. Tenho, pai. Mas você sabe o que está em jogo dentro de mim? Isso é bobagem, Isabela. Casamento é construção, não paixão. E quando essa construção começa com uma demolição do que eu sou? Ele a olhou em silêncio. Não esperava que ela retrucasse. Estava acostumado com a obediência, com o silêncio das decisões já tomadas. Mas ali, diante dele, estava uma mulher pronta para se ferir, se preciso fosse, desde que vivesse algo verdadeiro. Na mansão, Daniel tentava manter o foco no trabalho, mas a presença de Isabela era um ímã. Ela passava. Ele desviava os olhos. Ela sorria. Ele travava o maxilar. Ele sabia que aquilo não era certo. Ela era noiva, rica, filha do contratante. Mas quando estavam sozinhos, o mundo parecia calar. Você sempre faz isso? Ela perguntou, num final de tarde, em que o sol atravessava os vitrais, com uma luz dourada mágica. O quê? Se esconder atrás do que é correto, mesmo quando isso machuca você? Ele parou. A luz tocava o rosto dela, como se o destino quisesse iluminá-la, só para ele. Não posso me apaixonar por você, mas já se apaixonou. Eles ficaram frente a frente, tão perto, tão perigosamente perto. O beijo quase aconteceu. Quase! Mas a culpa, a maldita culpa, ainda era mais forte. Isabela foi embora, sem dizer mais nada. E naquela noite, Daniel não dormiu. No dia seguinte, enquanto Daniel lixava uma estrutura metálica, uma voz interrompeu seu foco. Bonito o seu trabalho, mas espero que você saiba com quem está se metendo. Era Rafael, primo de Bruno. Tinha um ar debochado, olhar de quem sabia demais. Ele era o tipo que sorria com veneno e falava com intenções escondidas. Não estou entendendo. Claro que entende. Eu vi a maneira como olha para ela. A senhorita Isabela, a noiva do meu primo. Daniel largou a ferramenta, os músculos tensos. Não tem nada acontecendo. Ainda.
Mas você é inteligente, não é? Sabe que, se continuar, vai acabar com a sua carreira. Ou pior, a ameaça estava feita. E Daniel sentiu o peso de cada palavra, como se fossem pregos martelados diretamente no peito. Sabia que não teria a menor chance contra uma família como aquela. Eles destruiriam sua reputação, seu nome, seu trabalho. E ela também. Na mesma noite, ele tentou se afastar. Passou a evitar a mansão. Enviou outros para cobrir seu serviço, mas Isabela, desconfiada, foi até a oficina dele, escondida, no fim da tarde. Por que você está fugindo de mim? Porque quero que você tenha o que merece. E isso não sou eu. Quem disse isso? Todos. A sua família. O mundo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, respirou fundo. Você quer saber um segredo? Eu nunca quis esse casamento. Desde o início. Mas aceitei porque era o esperado. Só que você apareceu e me mostrou que eu ainda posso escolher. Ele a encarou, lutando contra tudo dentro de si. E se eu te dissesse que não posso te dar nada? Que não tenho herança? Que não tenho sobrenome? Que tudo o que eu sou está nas minhas mãos? Então é isso que eu quero. Alguém que seja inteiro, mesmo sem título. E ali, na penumbra da oficina, sem pressa, sem palavras, eles se beijaram pela primeira vez. Foi um beijo urgente, confuso, cheio de medo, mas também de alívio. Como se finalmente pudessem respirar. O que eles não sabiam é que foram fotografados. Rafael havia contratado alguém para segui-los. E na manhã seguinte, as fotos estavam em seu e-mail. Ele sorriu. Era só uma questão de tempo, até usar aquilo da pior forma possível. 2 dias depois, Isabela foi chamada para um jantar, na casa dos pais de Bruno. Ela tentou evitar, mas o pai insistiu. Disse que era importante manter as aparências, que já havia rumores. Ela foi, contrariada, e ao chegar, todos estavam estranhamente gentis. Gentis demais. O jantar seguia num silêncio tenso. Até que Bruno se levantou, ergueu uma taça e disse: Gostaria de fazer um brinde à mulher mais corajosa que conheço. Corajosa o suficiente para se apaixonar pelo pedreiro da casa, que reformamos juntos. Silêncio absoluto. Isabela congelou. Quer ver as fotos? Rafael fez um ótimo trabalho. Todos olharam para ela. O pai, em choque. A mãe, em prantos. Rafael, com um sorrisinho nojento. Bruno, frio como gelo. Ela se levantou. Olhou para todos. É verdade. Eu me apaixonei. Por alguém que não finge, que não precisa comprar o que sente. E se isso é um erro, então finalmente estou errando por mim. Ela saiu, com a cabeça erguida, mas o coração acelerado. Sabia que dali em diante nada seria fácil, mas talvez fosse verdadeiro. O portão da mansão se fechou atrás dela, com um estrondo metálico, como o ponto final de uma história que Isabela nunca quis escrever. O salto alto mal tocava o chão, enquanto ela caminhava pela calçada, com o coração aos pulos e os olhos ardendo. Não chorava. Ainda não. Havia dentro dela uma mistura violenta de dor, alívio, vergonha e raiva. Raiva de Rafael, por ter vasculhado sua vida como um rato sorrateiro. Raiva de Bruno, por ter transformado seu sentimento em espetáculo. Raiva do pai, por ter silenciado diante da humilhação. E raiva de si mesma, por ter acreditado que amar alguém seria suficiente. Quando chegou à oficina de Daniel naquela noite, ele já a esperava. Estava suando, as mãos manchadas de tinta, mas os olhos atentos, como se pressentissem o temporal. Aconteceu? Ele perguntou, largando o pincel. Todo mundo sabe. Rafael nos seguiu. Tiraram fotos nossas. Daniel passou a mão nos cabelos, frustrado. Você está bem? Não.
Mas também não estou mais fingindo. Ela se jogou nos braços dele, e ali, pela primeira vez, chorou. Chorou não por tristeza, mas por ter sido exposta. Por ter perdido tudo o que era estável, mesmo sabendo que nunca fora feliz ali. E ele a abraçou, como quem protege um território. Como se dissesse: aqui você pode ser o que quiser. No dia seguinte, Isabela foi chamada para uma conversa formal com os pais. O pai a esperava no escritório, atrás de sua mesa de mogno, com expressão dura. A mãe estava sentada em silêncio, olhos inchados de tanto chorar. Francisco foi direto. Você manchou o nome da família. Eu o limpei com verdade. Com escândalo, você quer dizer. Com liberdade. Ele se levantou. Bateu com força no braço da cadeira. Você acha que esse rapaz vai te sustentar? Que o mundo vai aceitar essa palhaçada? Você abriu mão de um casamento com estabilidade, prestígio, segurança, para correr atrás de um capricho. Isabela o encarou de pé, firme como nunca antes. Eu abri mão de uma mentira e prefiro dormir no chão, com alguém que me ama, do que num palácio, com alguém que só me tolera. A mãe tentou intervir. Filha, você sabe o quanto essa união significava. Sim, para os negócios, para vocês, mas para mim significava prisão. Ela saiu dali decidida. Não levaria mais nada daquele passado, nem as roupas, nem os anéis, nem as máscaras. Nos dias que se seguiram, os jornais de fofoca e sites de colunismo social estamparam o escândalo. Noiva de herdeiro. Rompe aliança, após traição com funcionário da obra. As fotos foram divulgadas. Os comentários, cruéis. Gente que ela nunca viu, opinando sobre sua vida. Como se fosse um reality show. Daniel, por sua vez, recebeu ligações anônimas, mensagens ameaçadoras, comentários ofensivos em suas redes. Seus contratos começaram a ser cancelados. A pequena empresa que mantinha com esforço passou a ser vista como a do escândalo. Eu não quero que você perca tudo por minha causa, disse Isabela, aflita. Eu não perdi tudo. Eu encontrei você, mas ele estava sufocado. Os ataques estavam se tornando insuportáveis. E o pior, havia algo que ele não tinha contado a ela. Daniel foi até a casa de um antigo amigo de sua mãe, um senhor idoso chamado Alfredo, que conhecia sua história desde pequeno. Os dois conversaram por horas, e ao final, Alfredo entregou a ele uma pasta velha, com documentos, fotos, registros. Daniel voltou para casa em silêncio. Trancou-se no quarto e passou a noite acordado, lendo cada linha, cada detalhe. Havia ali algo que mudava tudo, inclusive sua relação com Isabela. Na manhã seguinte, ele a chamou até sua casa. Estava pálido, com os olhos vermelhos. Você confiaria em mim, mesmo se eu não fosse quem você pensa que eu sou? Ela franziu a testa. O que está acontecendo? Eu fui adotado. Nunca falei disso porque achava que não importava. Mas agora, descobri quem foram meus pais biológicos. Isabela sentou-se devagar. E minha mãe era funcionária da sua família. Trabalhou na casa dos seus avós por anos. Foi demitida às pressas, grávida. Ninguém sabia quem era o pai. Alfredo me contou tudo. Eu sou filho do seu avô. Isabela ficou sem chão. Você é meu tio. Daniel riu sem humor. Na teoria. Mas nunca conheci essa família. Nunca tive laços. Fui criado longe. Mas o sangue, ele sempre cobra. Isabela se levantou. Andou em círculos. Isso muda tudo. Meu pai, se souber disso, vai enlouquecer. Eu sei. Por isso pensei em ir embora. Sumir. Deixar você em paz. Ela o agarrou pelos braços. Não. Você é o único lugar onde eu me sinto em paz.
Eu não quero que vá, mesmo que o mundo exploda depois. Naquela mesma semana, o pai de Isabela descobriu, através de um contato antigo, alguém que localizou os registros de adoção. Confirmou tudo. E então, explodiu. Francisco apareceu na oficina de Daniel no fim da tarde, com 2 seguranças. Invadiu o local com fúria. Você enganou minha filha. Você enganou todos nós. Eu não sabia, mas agora eu sei. E não estou com ela por interesse. Você tem o sangue do meu pai. E por isso mesmo, é um erro. É uma maldição. Daniel se aproximou. Eu não escolhi isso, mas escolho ela. Todos os dias. Francisco avançou para cima dele, mas Isabela chegou no exato momento, ficando entre os dois. Se você tocar nele, nunca mais me verá. Nunca mais. O pai congelou. Pela primeira vez, viu que havia perdido o controle. Isabela não era mais uma menina, era uma mulher, e estava disposta a ir até o fim. Ele saiu sem dizer mais nada. Naquela noite, deitados sob o teto simples da casa de Daniel, os dois olharam para o escuro com um estranho sentimento de liberdade. Você ainda quer isso? Ele perguntou. Quero, mas quero lutar. Quero mostrar que o amor é maior que as amarras de um sobrenome. Daniel apertou sua mão. Então, vamos lutar juntos. O mundo estava contra eles. O sangue dizia não. O passado dizia impossível. Mas o amor gritava agora. O vestido estava pronto. Branco, longo, bordado à mão com pedras discretas e renda importada. O buquê de rosas champanhe aguardava na bancada de mármore, ao lado da grinalda e do véu que escorriam como um rio de seda. Cada botão da costura contava uma história de tradição, luxo e aparência, mas nenhum daqueles detalhes representava Isabela. O casamento com Bruno, mesmo após o escândalo, ainda estava marcado, não por vontade dela, mas porque seu pai se recusava a cancelar. Disse que seria o certo a fazer, que toda mulher deve aprender a ser racional. O escândalo esfriaria, os jornalistas esqueceriam, e a vida seguiria, como se nada tivesse acontecido. Mas Isabela não era mais a mulher que um dia disse sim, sem acreditar. No dia da cerimônia, o salão estava lotado, um ambiente clássico, adornado com flores brancas, candelabros dourados e uma orquestra afinando cordas ao fundo. A imprensa aguardava na entrada. Os convidados cochichavam, curiosos com o que seria o desfecho do romance mais comentado das últimas semanas. Do outro lado da cidade, Daniel assistia à movimentação pela televisão da padaria do seu vizinho. Não tinha forças para desligar. Estava suando, com as mãos trêmulas. Amava Isabela com todo o coração, mas não havia insistido que ela ficasse. Sabia que ela precisava tomar sua própria decisão. Se ela dissesse sim, ele sumiria. Não por fraqueza, mas por respeito. Ele queria ser escolha, não fuga. No camarim, Isabela se olhou no espelho. A imagem refletida era bonita, perfeita, mas fria. As lágrimas não caíam, mas se acumulavam no canto dos olhos, como se também estivessem em dúvida. Ao seu lado, Clara, a costureira que a acompanhava desde criança, segurava suas mãos. Você está linda, meu bem. Mas estou certa. Linda e certa são coisas diferentes. Isabela sorriu de leve. Então por que eu sinto que estou enterrando quem eu sou? Por que está? Mas ainda pode sair desse funeral viva. Clara a encarou com carinho. Se você não tem certeza, então talvez a resposta não seja sim. A música começou. Os convidados se levantaram. As portas do salão se abriram com majestade. Isabela surgiu. Os passos firmes, mas o olhar perdido entre o altar e o coração. Bruno a esperava com o rosto impassível, os olhos fixos, como quem olha para um prêmio.
Francisco estava ao lado, orgulhoso, segurando o braço da filha, como quem conduz um contrato para ser assinado. A cada passo, Isabela ouvia a própria respiração. Sentia os batimentos como um tambor de guerra dentro do peito. Quando chegou ao altar, o silêncio foi absoluto. O celebrante começou a cerimônia. As palavras soavam distantes, como se ela estivesse debaixo d'água. E então chegou o momento. Isabela Ferraz, você aceita Bruno Vasconcelos como seu legítimo esposo, prometendo honrá-lo e amá-lo. Silêncio. O salão congelou. Os olhos de todos se voltaram para ela. Isabela olhou para Bruno. Depois, para o pai. Depois, olhou para si mesma e finalmente entendeu. Respirou fundo. Não. Um suspiro coletivo percorreu o salão. A mãe desmaiou. O pai apertou os olhos com fúria. Bruno, incrédulo, baixou a cabeça. Mas ela sorriu. Eu não posso. Eu tentei. Mas não posso mais viver uma mentira. Eu não amo esse homem. E nunca amei. Ela arrancou o véu, jogou o buquê no chão e saiu andando, sozinha, com a cabeça erguida e o coração livre. Do lado de fora, Isabela pegou o celular com as mãos trêmulas e ligou para ele. Você está assistindo? Assisti. Tudo. E ainda me quer depois disso? Sempre quis. Então me encontra onde tudo começou. Na oficina. Daniel já esperava. De camisa simples, mãos manchadas, mas olhos mais limpos do que nunca. Ela chegou descalça, ainda com o vestido, o cabelo solto, os olhos marejados. Fui a noiva que fugiu do altar. E eu, o homem que sempre esteve aqui. Ela correu até ele. O abraço foi como uma explosão de vida. E o beijo? O beijo era a resposta, que nenhuma aliança poderia substituir. Meses depois, Isabela e Daniel abriram um pequeno estúdio de restauração juntos. Ela largou o sobrenome nos negócios. Escolheu assinar apenas como Isa, a mulher que finalmente decidiu viver por si mesma. Dona Eugênia, mãe de Daniel adotivo, reapareceu emocionada ao saber de tudo. Francisco nunca a perdoou. Mas isso já não importava. No primeiro aniversário da nova vida, Daniel a levou até uma pequena capela restaurada, com vitrais coloridos, todos feitos por ele. No centro do salão simples, apenas os dois. Quer se casar agora, com luz e liberdade? Ele perguntou. Sim, mas só se for com você, e com a vida que escolhi. E dessa vez, ela disse, sim, não por obrigação, mas por amor. Se você se emocionou com essa história de amor verdadeiro e coragem, curta esse vídeo, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários. Você teria coragem de dizer não no altar por amor verdadeiro? Ou teria seguido o caminho mais fácil? Quero saber o que você faria. E não esquece de ativar o sininho para não perder as próximas histórias.